Hoje eu vim aqui trazer um papo bem descontraído, assim, um bate-papo mesmo, sobre como foi a minha conversão. Eu acredito que quem me conhece hoje nem imagina quem era a Jéssica antes de conhecer Jesus. Tem até a sensação de ser outra pessoa. Quando eu falo muito do meu passado, realmente parece que eu estou contando a história de outra pessoa. E isso é muito louco, porque a Bíblia, ela justamente fala que quando a gente declara Jesus como nosso Salvador, a gente morre para o mundo, né? O nosso velho eu morre e uma nova criatura nasce. E eu posso dizer que realmente isso foi muito o que aconteceu comigo, sabe? Então quem me conhece hoje dificilmente vai imaginar quem era a Jéssica do passado ou quem me conheceu lá no passado antes de eu conhecer Jesus. Dificilmente reconhece essa Jéssica de hoje, né? Mas bom, essa sou eu hoje, sou essa pessoa transformada, curada, casada, mãe de filhos, esposa, que o Senhor me transformou. Só que isso começou de alguma forma, né? Teve um início, sabe? Teve o pontapé inicial. E é nesse pontapé inicial aí que eu quero trazer para você, que foi justamente o momento da minha conversão. A grande verdade é que Deus ele foi plantando pequenas sementes ao longo da minha vida inteira. Então, se você é uma pessoa que talvez você já tenha Cristo na sua vida, olha aí para a tua vida e olha lá atrás, porque a sua conversão não aconteceu exatamente naquele momento que você declarou Jesus como seu Salvador. Provavelmente o Espírito Santo já vinha te tocando por muito tempo antes. Então, eu acredito que foi assim também na sua vida e foi assim na minha vida. Mas vamos lá, como que foi? Como eu falei, ao longo da minha vida, o Espírito Santo ele já foi me tocando, né? Eu tinha um temor dentro de mim. Eu lembro que mesmo sendo aí do mundo, vamos dizer assim, né? Que é uma palavra que a gente usa, né? Ser do mundo. Quando eu era do mundo aí, eu ainda assim, eu tinha um temor muito grande, né? Exemplo, eu falava que quando eu crescesse, que eu casasse, os meus filhos iam ser criados na igreja. Isso era algo que eu sempre falei. Eu lembro de repetir isso muitas vezes, que eu ia... Não, tô vivendo a vida louca agora, mas quando eu tiver minha família, quando eu virar mãe, eu vou me endireitar, eu vou estar na igreja. Eu sabia que na igreja era o lugar que eu queria estar. Eu lembro também que situações assim de experimentar, né? Seja droga, o que for, eu sempre falei comigo assim, eu nunca vou usar nenhum tipo de droga, né, porque eu não quero ficar viciada e tal. Então esse é um temor que eu sempre tive, de não experimentar nenhum tipo de droga aí, né, ilícita, algo que poderia me viciar, né, prejudicar de verdade, algo que também tinha um temorzinho dentro de mim, enfim, outras coisas também que eu acredito que teve a ver, né, por conta da minha mãe me levar para a igreja desde muito nova, né, eu conhecer um pouquinho, né, do que era o evangelho e tal, uma semente já tinha sido plantada em mim. Eu lembro quando eu era criança, eu frequentava a escola dominical aí da igreja perto da minha casa, também era um costume, né, de ir de vez em quando, né, na minha adolescência também, eu lembro de uma fase da minha adolescência que eu sozinha ia para o culto de estudo bíblico. Eu lembro que ninguém ia, tipo assim, era eu, a única jovem, assim, pré-adolescente era eu, e o resto era pessoas, assim, bem senhorinha e senhorzinho, que estavam lá, 3, 4 pessoas, culto de estudo da palavra, né? E eu lembro que eu ia com um bloquinho, eu ia com um caderninho, fazia as anotações. Eu lembro dessa fase da minha vida. Eu já frequentei também uma igreja batista, frequentei mesmo, né? Fui do grupo de dança e tal. Então teve essa fase da minha vida também, ali na fase da minha juventude, que eu frequentei esses períodos de igreja. Mas quando eu fui ali para a faculdade, eu lembro que eu, né, não tinha nenhum tipo de ligação com a igreja, não frequentava a igreja. E aí a minha vida foi acontecendo, eu longe de Jesus. E eu lembro que chegou um período da minha vida em que minha vida estava muito ruim, sabe? Eu estava no fundo do poço mesmo. Eu lembro que eu estava desempregada, na verdade eu passei um período desempregado, depois eu voltei a trabalhar, mas eu passei um período, né, que eu montei um estúdio fotográfico na época. Eu lembro que montei o meu próprio negócio, né, virei empreendedora, comecei a fotografar, deu tudo errado, né? Eu lembro que eu fali o estúdio, assim, foi algo muito triste, né? Eu passei por um processo muito triste, eu tive síndrome do pânico, né? Tive quase um início de uma depressão, só ficava em casa, trancada, não queria sair, tinha pânico, né? Depois que o estúdio faliu. E eu lembro que depois eu voltei a trabalhar, né? Me recuperei financeiramente, vamos dizer assim, mas não foi a mesma coisa. Não voltou a mesma coisa, porque eu tinha uma vida financeira muito estável, né? Estava fazendo faculdade e tudo mais. E chegou um período da minha vida que as portas foram se fechando,
foi tudo estreitando e eu comecei a me ver assim num fundo do poço mesmo, sabe? Eu tive um relacionamento muito longo, esse relacionamento também se frustrou, então as áreas da minha vida elas estavam muito assim, muito conturbadas, sabe? Do meu relacionamento, né? Nessa época eu estava sozinha, estava solteira, no meu trabalho, né? Da minha faculdade que eu tive que parar, então tudo na minha vida que brilhava muito antes, que era tudo muito bom, tudo muito certinho, foi simplesmente aí se desfazendo, né? Foi se definhando e eu fui a cada dia mais ficando em isolamento. Eu lembro que eu era muito sombria, assim, eu trabalhava durante a semana, mas final de semana eu queria ficar trancada dentro de casa. Nessa época eu morava sozinha. E eu lembro que a cada dia mais aquele sentimento de pré-depressão, sabe? De você perder o prazer nas coisas, de você só querer ficar dentro de casa, né? Isso era algo que estava acontecendo constantemente comigo e era algo muito ruim, né? Muito nocivo para minha vida. E eu lembro que eu sempre tive uma amiga, que é a Yasmin, que descansa no Senhor, né? Hoje ela descansa no Senhor. Ela morreu muito jovem, né? Faleceu muito jovem. É muito difícil ainda citar ela, assim, dizer, né, que ela já não está mais aqui, porque ainda foi muito recente, né? Não é algo que me caiu a ficha ainda, né? Mas hoje ela descansa no Senhor. E foi uma amiga de infância minha que todas as etapas da minha vida, eu lembro dela estar presente na minha vida. E essa foi uma amiga que foi sempre cristã. Acredito que ela sempre orou por mim, ela sempre esteve do meu lado. Mesmo na minha época de baladeira, né, de querer sair e tal, ela nunca se afastou de mim, ela nunca deixou de estar do meu lado. E ela sempre esteve muito próxima aí, né, orando, participando. Até eu lembro que aniversários que eu fazia, né, na época que eu morava sozinha, que eu estava ainda, né, tentando curtir a vida aí, né, achando que estava curtindo a vida. Eu lembro de fazer festa de aniversário e ela ir lá, depois da igreja, ela passava lá, me dava um abraço, falava comigo e tal, ia embora, porque não era o ambiente dela, mas ela ia lá assim mesmo, ela nunca se afastou de mim, sabe? Ela foi um papel assim, ela desempenhou um papel muito importante na minha vida, de não desistir de mim, de orar por mim, buscar por mim, né? E eu lembro que nesse período que eu estava muito em casa, né? Esse período que eu estava vivendo uma vida assim, no fundo do poço, como eu falei aqui, foi um período em que ela se aproximou muito de mim, né? E eu lembro que nessa fase da minha vida, como eu estava lá naquele início, né, iniciando ali tipo uma depressão, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria estar perto de ninguém, eu não queria estar próximo de ninguém, eu afastava as pessoas, eu queria ficar presa dentro de casa no final de semana, sem comunicação, só deitada, né, chorando, que eu chorava muito. E aí eu lembro que por algumas vezes ela ia na minha casa, porque provavelmente ela se preocupava como eu estava, mas eu fingia que não estava em casa. Eu lembro de umas 2 vezes assim, fingia que não estava em casa, porque eu não queria comunicação, não queria falar e tudo mais. Mas ela ainda assim não desistiu de mim. E eu lembro que algumas vezes que ela estava lá, que ela ia, né, estava lá comigo, eu lembro dela sempre falar histórias da Bíblia. E isso era algo que me ajudou muito, né? Eu sempre tive dentro de mim um sentimento assim de amor pela Bíblia, né? Tanto que isso desenvolveu muito depois que eu aceitei Jesus. Eu comecei, mas eu lembro que eu falei que lá atrás eu ia para o estudo bíblico, né? Então eu acredito que Deus já colocou dentro de mim aquele sentimento assim de ler a Bíblia, de ser apaixonada pela Bíblia. E eu lembro que ela ia para minha casa e ela ficava falando histórias da Bíblia, ela contava histórias da Bíblia, não de uma forma assim características caracterizada de pregação, sabe? Ela não ficava pregando para mim, mostrando o meu pecado, ela ficava simplesmente contando histórias da Bíblia, ali, história de Davi, né, o que ela aprendeu, porque ela estudava muito a Bíblia, ela era apaixonada pela Bíblia, e ela ficava compartilhando comigo aquilo que ela aprendeu. E isso acabava despertando curiosidade em mim e a gente ficava conversando sobre essas coisas, né? Porque assim, você transborda daquilo que você é cheio, entendeu? Você transborda do que você tem dentro de você. E dentro dela tinha o quê? Bíblia. Então ela transbordava Bíblia. Então os assuntos, aquilo que ela conversava, né, por mais que fosse um assunto super aleatório que eu puxasse, ela sempre retornava com algo relacionado à Bíblia, ao Evangelho. Por quê? Porque ela estava cheia disso. Né? E já deixa um alerta aqui pra gente, né? Sobre a importância de você ser cheio daquilo que é bom. Porque você vai transbordar de alguma forma. Você sempre vai transbordar nas pessoas que estão ao seu redor de alguma coisa, né? E é aquilo que está dentro de você.
Então o assunto surgia e ela ficava ali conversando. Só que a palavra, ela é viva. A palavra, ela é viva, né? E ela entra dentro de nós como uma semente. A palavra é uma semente. E mesmo sem perceber, ela estava ali plantando uma semente dentro de mim. E eu lembro que teve um dia que eu estava em casa e eu tinha assim, né? Esqueci de falar que eu tinha a sensação dentro de mim, eu tinha algo dentro de mim assim, eu só vou aceitar Jesus, eu só vou me converter quando as coisas melhorarem. Isso era algo que eu falava muito. Eu falava assim, todo mundo só vai para a igreja quando tá tudo ruim. As pessoas vivem a vida, eu falava assim, as pessoas vivem a vida por aí. Aí quando tá tudo ruim, quer correr para a igreja, só porque tá ruim. Quer ir para a igreja porque viu a escassez, quer ir para a igreja porque a porta fechou, quer ir para a igreja porque está desempregado, quer ir para a igreja porque precisa de ajuda. Aí eu falava assim, eu não vou fazer isso, é o meu orgulho. Eu não vou fazer isso. Não vou recorrer a Jesus, né? Porque quando estava bom, eu não fui para Jesus. Agora que tá ruim, eu vou para Jesus? Não. Eu vou me recuperar primeiro. Eu vou aí melhorar a minha vida. Eu vou conseguir sair desse fundo do poço. E quando tiver tudo bom de novo, eu vou para a igreja como um sinal de gratidão. Eu pensava assim, eu vou entregar para Deus o meu melhor. Né? Eu vou ficar aqui na minha melhor versão e vou entregar o meu melhor, porque Deus merece o meu melhor. Deus não merece só o meu pior. Olha só, gente, é um pensamento que faz até um pouco de sentido na cabeça do pecador, né? É até genuíno assim, na cabeça do pecador. Mas isso é uma obra do inimigo para paralisar a pessoa que está pensando assim. Porque hoje eu entendo que era uma forma do inimigo confundir minha mente. Porque a grande verdade é que a gente sozinho a gente não melhora. A gente só melhora com a ajuda de Jesus. Então, hoje eu entendo que quando alguém fala assim, quando as coisas melhorarem, eu vou para a presença. Não, cara, não espera melhorar. Vai hoje, vai agora, vai como você tá. Você não tem que ficar esperando estar numa posição curada ou numa posição limpa, para você encontrar Jesus. Jesus veio, ele morreu na cruz para a tua vida como ela é agora. Entende? E a gente doente, a gente não se ergue sozinho. A gente precisa do auxílio de Deus. E, sinceramente, para Deus, que é o nosso Pai, Ele não quer que você fique curado primeiro para ir até Ele, bom primeiro para ir para até Ele, livre de vício para ir até Ele. Não, Ele está de braços abertos esperando do jeito que você está. Né? Então, isso é algo que a gente tem que botar na nossa cabeça. Né? Você que está precisando de Jesus, saiba que eu era assim. Não fica esperando melhorar, não fica esperando abandonar um pecado ou melhorar os caminhos para seguir Jesus, não. Decida seguir Jesus e ponto. Então, em um belo dia, ela estava lá no meu quarto, falando da Bíblia, falando de histórias da Bíblia, a gente estava ali conversando. E eu olhei para ela e falei assim, Yasmin, eu quero aceitar Jesus agora. E ela teve, eu lembro dela ter uma reação assim, quê? Agora? Eu falei, é agora, eu quero aceitar Jesus agora. Essa foi a minha reação. E eu lembro assim, que eu não planejei falar isso, simplesmente as palavras saíram da minha boca, sabe? E eu lembro que ela falou assim, tá bom. E eu falei assim, me ora agora. E aí ela falou assim, tá bom. E aí eu levantei. Eu lembro que eu tava deitada na cama, eu lembro até hoje da cena, eu tava deitada na cama. E ela tava em pé, né? Em pé, se apoiando assim numa bancada que tinha lá no meu quarto. E ela se colocou de pé e eu fiquei de pé. E ela começou a me orar. Eu não lembro da oração dela, não foi uma oração que eu vá lembrar agora, né? De que ela falou algo mirabolante. Não. A única coisa que eu lembro é que com essa atitude que eu tomei, de aceitar Jesus naquele momento, do jeito que eu tava, cara, tinha um peso nas minhas costas, eu tinha uma dor no meu peito. Só quem já sentiu esse buraco no coração, esse vazio, essa dor, sabe do que eu tô falando. Porque esse vazio dentro do coração é uma dor que remédio nenhum que você toma é eficaz. Remédio nenhum. Não existe nada que você possa fazer, para tirar essa dor de dentro do teu coração. E eu lembro que quando eu falei, eu quero aceitar Jesus agora, me ora agora, quando ela começou a me orar, eu lembro que toda aquela dor, todo aquele peso que estava nas minhas costas saiu. Eu fiquei em paz, eu fiquei leve, eu experimentei uma leveza, algo que eu nunca tinha sentido. Eu senti paz, eu me senti leve.
E foi nesse momento que Jesus começou a mudar a minha história. Pois é, essa é a história da minha conversão. E isso que eu estou te contando foi o primeiro passo que eu dei. Porque, como eu falei, Deus ele já tinha colocado várias sementinhas desde o meu nascimento, desde mim no ventre. Hoje, conhecendo a Bíblia, eu sei que desde lá do ventre o Pai escreveu a minha história. A minha história já estava escrita. E eu sei que cada dor que eu passei, cada trauma que eu sobrevivi, eu sei que o Pai estava cuidando de mim ainda assim. Mesmo em meio à dor que eu vivi, eu sei que o Pai estava cuidando de mim, cuidando da minha vida. E essa história que eu te contei foi o momento em que eu tomei uma atitude. Porque o Pai sempre esteve de braços abertos, me esperando, né? Preparando o meu caminho, me dando livramento, me ajudando. Só que nesse momento foi o momento em que eu disse sim para Ele. E essa foi a história da minha conversão. E de lá para cá, eu vivi um processo de crescimento espiritual. Eu lembro que ela falou assim para mim: agora a sua atitude tem que ser ir para uma igreja e declarar sua fé na igreja. E eu falei: tá bom. Eu lembro que era dia de semana, e aí quando foi no próximo domingo, eu fui para a igreja dela, né? E lá eu declarei minha fé lá, eu aceitei Jesus lá, eu fui lá na frente, eu orei, né, declarei Jesus lá como meu Salvador e passei a fazer parte da igreja, né, virei membro da igreja. E aí eu aprendi muito na minha igreja, nessa minha, né, primeira igreja que eu participei. Foi uma igreja que eu cresci muito, era uma igreja que tinha muita palavra, tinha muito estudo da palavra. Eles te incentivavam muito a você buscar a vida de oração, né, jejum, aprendi muito sobre jejum, aprendi sobre santidade, né? Eu vivi isso lá, eu aprendi isso lá sobre santidade, buscar estudar a Bíblia, né, ser obediente à voz de Deus. Tudo isso eu aprendi lá, que eu vou falar aqui um pouquinho, aos pouquinhos eu vou contando. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui, tá? Para você acompanhar todo o meu processo aí de como que foi que eu comecei a estudar a Bíblia, né? Tudo isso foi pequenos passos que eu fui tomando, né? De obediência. Então se inscreve aí para você acompanhando toda essa história, todas essas histórias aí que eu tenho para compartilhar aqui sobre a minha vida com Deus. E eu lembro que teve um domingo que eu já estava indo para a igreja, né? Há algumas semanas. E eu lembro que teve um domingo que eu tive oportunidade, me deram a oportunidade de falar alguma coisa lá, né? A minha igreja era muito pequenininha, tinha esse costume de dar oportunidade para os membros e tal. E eu lembro que eu não soube o que falar, eu não tinha o que falar, porque eu não conhecia a Bíblia, eu não estudava a Bíblia, nada. E eu lembro que essa minha amiga falou assim: vem, lê um salmo. E eu, gente, eu não sabia nem o que era salmo. E eu falava assim: eu não sei. Falei, não quero não. Eu falei isso, não quero não. Obrigada. Cara, isso foi um domingo. Aí eu falei assim, Deus, eu vou comprar uma Bíblia, eu vou estudar a Bíblia e eu nunca mais vou negar uma oportunidade. Foi o que eu falei. No outro dia, dito e feito, eu comprei a minha primeira Bíblia. E eu lembro que eu comecei a estudar. E desde então eu nunca neguei uma oportunidade. Sempre busquei estar preparada para caso eu tivesse uma oportunidade em qualquer lugar, seja na igreja ou fora da igreja, eu teria uma palavra ali para falar, né? Então aí começou meu processo, né, de vida com Deus, e de lá para cá, aí graças a Deus eu não me desviei dos caminhos do Senhor. Eu tô continuando aí na presença do Senhor. E eu não abro mão do amor de Jesus por nada. Eu amo a presença do Espírito Santo, amo conhecer mais a Deus através da palavra, amo Jesus, eu amo o que Jesus fez por mim, eu sou muito grata pelo que Ele fez na minha vida. E hoje, né, eu tento compartilhar esse amor que Jesus tem por mim para todos que estão ao meu redor. Eu tento ensinar, né, para os meus filhos a Bíblia, a palavra, a vida com Deus. Eu trago Jesus para o meu lar, eu trago a presença do Espírito Santo para o meu lar. E assim, Deus, desde então, ele foi transformando toda a minha vida. Desde o meu processo de cura, a minha vida em família, né, o meu dia a dia com a minha atual igreja agora. Então, tudo começou com o meu período da minha conversão. Então, se você está assistindo esse vídeo e você já é convertido ao Senhor Jesus, saiba que Deus ele tem muito mais para a tua história. Vai relembrando aí todo o cuidado dele. Será que você consegue lembrar o dia que você disse sim para Jesus? Esse dia houve uma verdadeira transformação na sua vida? Se não houve ainda, dá tempo ainda. Fala para Deus, Jesus, eu quero uma transformação. Eu quero o dia sim que vai dizer, não, foi esse dia aqui que eu morri para o mundo e vivi para Cristo. Foi esse dia aqui que eu decidi transformar a minha vida. E se você ainda não
declarou Jesus como seu Salvador, tá esperando o quê, né? Não perde a oportunidade. Jesus Cristo, ele tá aqui para te salvar, para dar vida eterna, para te dar paz abundante. Então decida que hoje possa ser o dia em que você vai falar, sabe, eu estava vendo um vídeo lá no YouTube de uma menina, né, falando sobre a conversão dela e aquilo ali mexeu tanto comigo e foi nesse dia que na minha casa, no meu quarto, né, no lugar que eu estava ali, eu falei, Jesus, eu declaro o Senhor sobre a minha vida. E aí, talvez eu vou fazer parte dessa história também, né? Então, sempre há tempo de você aceitar Jesus como seu Salvador, né? Jesus, ele está aí de braços abertos para te salvar, para dar vida eterna para você e dar a paz que você tanto procura. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero fazer uma oração por você. Vamos orar junto, né? E eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Deixa eu orar pela sua vida. Querido Deus, meu Pai, Senhor, eu quero te entregar a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na minha vida, mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Ó Pai querido, eu te peço para que o Senhor possa encher essa pessoa do Teu Espírito Santo, que possa ter sobre ela cura, que possa ter renovo, que possa ter sabedoria, que essa pessoa possa entender que existe um tempo novo para ela, um tempo, Pai, onde vai haver muita transformação, um tempo de vida, Pai querido. Então tira agora a dor, tira o engano, tira a depressão, que toda tristeza vai indo embora, que toda dor nas costas vai indo embora agora, que todo peso vai indo embora, vai trazendo cura para essa alma e que ela possa sentir agora o peso da sua glória, ó Pai, que ela possa sentir agora a paz que excede todo entendimento, a paz que somente o Senhor Jesus tem. Então vai tirando agora o choro, vai tirando a tristeza, a angústia, e que essa pessoa possa ser renovada com o Teu Espírito Santo. Dá força e coragem para que ela venha conseguir viver dia após dia com o Senhor. E se revela para ela, Jesus, que ela possa Te conhecer de forma linda, de forma suave, que ela possa entregar a vida dela, render a vida dela ao Senhor. Ó Pai querido, receba ela, ó Pai, em Tuas mãos. Se essa pessoa está agora declarando o Senhor como Salvador da vida dela, que o Senhor possa recebê-la. Escreva o nome dela no livro da vida, Pai. O Senhor é aquele que perdoa os pecados, então perdoa os pecados agora, Pai. Ela está declarando que o Senhor Jesus é o Senhor da vida dela. Então ajuda, abençoa e que ela possa ser selada com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa limpar a casa agora, Pai. E somente o Senhor venha fazer parte dessa casa, em nome de Jesus. Se você quer declarar o Senhor Jesus como seu Salvador, repita comigo. Eu, fala o seu nome, né? Eu, Jéssica, falo o seu, declaro Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Amém? Se você declarou com fé, saiba que Jesus agora é o Senhor da sua vida e que Ele te dá a vida eterna. E assim como eu falei, como falaram para mim, eu digo para você, procura uma igreja, procura uma comunidade, um lugar que vai ajudar você, que vai te aconselhar, que vai te ensinar a ser apaixonada pela Bíblia, que vai te ensinar a buscar o Espírito Santo, vai te ensinar aí você a viver uma vida de santidade e você não precisa buscar tudo isso sozinho. É muito melhor você buscar com outras pessoas que compartilham a mesma fé que você e que querem te ajudar, tá bom? Que você possa ser abençoado. Como eu falei, se inscreve aqui no canal, deixa um like aqui e vamos continuar aí crescendo junto, né? Aprendendo mais com Jesus, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.